Fui babaca por não voltar com meu ex. Fui babaca por não voltar com meu ex. A história começa em final de março deste ano. Eu e o meu namorado estávamos juntos há 5 anos, e ele morava na minha casa há mais ou menos 1 ano e meio. Desde aí nós estávamos vivendo como casados já. Ele não fazia nada comigo, não saíamos, nem nada, literalmente. Quando ele precisava de alguma coisa, quem comprava era sempre eu. Um belo dia, ele chegou e disse que queria terminar comigo, do nada, dizendo que o motivo era porque eu tinha depressão. Perdi meu pai e meu futuro aos 17 anos. Na pandemia de 2020, tive que parar de estudar o que eu queria para ficar na empresa da minha família, e isso mexeu muito com a minha cabeça na época. Ele disse que não sabia como lidar, que eu sempre estava para baixo e com a cara feia, por isso que ele não queria sair comigo hoje nem fazer nada, disse que não tínhamos mais química. Ele não me ajudava em nada e eu nunca podia conversar com ele. Ele sempre dizia que era frescura minha e que minha vida era muito boa para eu ficar daquele jeito, que eu era uma outra pessoa para ele. Nós terminamos, e aí 1 mês e meio depois ele aparece namorando uma menina do serviço dele, falando que eles haviam conversado e que estavam juntos. Até aí ok, mas a grande coisa vem quando ele me vê com outra pessoa e surta no meio da rua. Eu estava fazendo caminhada com esse rapaz que eu conheci, ele viu e quis brigar comigo e com o rapaz. Logo depois ele disse que iria me esperar na porta da minha casa para termos nossa última conversa. Ele disse que se arrependia de ter terminado e que queria voltar, porém eu não quis, depois de tudo que ele fez comigo. Minha mãe ficou do lado dele e começou a dizer que eu iria me arrepender muito no futuro. A mãe dele disse a mesma coisa. Esse meu ex tem uma condição muito boa e tem um futuro brilhante no quesito de dinheiro, por isso minha mãe não queria me ver longe dele, e esse rapaz novo não é de futuro, segundo minha mãe. Eu tenho uma dependência emocional enorme da minha mãe, e até agora penso que vou me arrepender, por causa do tanto que ela fala na minha cabeça. Não voltei e continuo com o rapaz que agora me faz muito bem, mas minha mãe e meu ex dizem que eu estou sendo muito burra. Nunca me interessei por dinheiro, apenas pela pessoa. Esse meu ex não gastava nada comigo, e agora com a menina nova ele vive uma nova vida. Tudo que ele não fez comigo ele faz com ela agora. Porém ele disse que eu sou a única pessoa que ele confia e que me queria para ter um futuro, mas eu não confio mais nele e nem quero mais voltar. Porém minha mãe fala muito na minha cabeça. Fui o babaca. Eu sou babaca por estar pegando certa raiva do meu avô? Eu, M15, fui criada para não gostar de dramas e esse tipo de coisa. Minha família, mãe, M36, e meu pai, H35, nunca foram os melhores ouvintes para drama, então nunca fui dramática. Acontece que 2 anos atrás, durante a pandemia, meus avós mudaram da cidade para o sítio, eu fui morar sozinha com a minha mãe, e ok. Acontece que antes da mudança, eu e minha mãe que havíamos nos mudado, a gente acabou por ter que reconsiderar a mudança pois tínhamos que ir ajudar meus avós com o comércio deles. Já no sítio, minha mãe quem sustentava eles, acabávamos não os visitando toda semana ou a cada 2 semanas pelo trabalho constante meu e da minha mãe para sustentarmos eles. Meu avô, nessa época comentou com uma faxineira deles que minha mãe não o amava e não dava apoio para eles, que ela havia os abandonado, o que era mentira. Acabou que no aniversário da minha avó aquela mesma funcionária xingou minha mãe, acusou ela por falta de consideração e disse que ela sequer se importava com meus avós. Pulando para atualmente, minha avó morreu por conta de um câncer avançado e extremamente raro, a gente não conseguiu salvar ela. A situação dela foi tão deplorável que a perna dela quebrou sem ao menos cair, apenas enquanto andava. De qualquer jeito, depois disso meu avô ficou extremamente mais melodramático. Ele inventou que queria levar as cinzas dela no carro, bebia ao ponto de ter se escondido de 4 atrás de um balcão para minha mãe não vê-lo, escondia o cartão de mim e da minha mãe porque ele acha que a gente rouba ele. Depois de um tempo, ele foi fazer uma microcirurgia para tirar o câncer de pele dele, ele encucou que o médico odiava ele, que ele ia morrer. Começou a se despedir de mim e da minha mãe e depois a gota da água, falou que o câncer dele era tão grave quanto o da minha avó. Eu não aguentei, olhei para ele com raiva e disse para de drama, você não vai morrer por causa de uma cirurgia simples e voltei a mexer no celular. Todo mundo ficou quieto e ele começou a chorar. Funcionou, ele passou 1 mês sem reclamar daquela maldita cirurgia, se reclamava não a um ponto exorbitante. Mas meu irmão nasceu ontem,
E cara, hoje eu tava cansada já. Odeio a mãe do meu padrasto e meu padrasto deixou a casa inteira para mim limpar. Enfim, aqueles projetos de demônio, as cachorras do meu avô, começaram a latir muito a um ponto extremo e eu já tava com dor de cabeça. Eu só gritei: Melody, cala a boca, a cachorra parou de latir e passou. Ele saiu do quarto com o olho cheio de lágrimas e falou: pode ficar tranquila, daqui um mês nem eu nem as meninas vamos incomodar você. Eu olhei pra ele incrédula e disse: ah, para, qual é, mano? E ele completou: deixa só sua mãe melhorar que eu vou embora. Eu amo meu avô, mas espero que vá mesmo. Ele não limpa nada, a casa fica extremamente suja pelas cachorras dele e eu quero paz de espírito igual quando tá só eu e minha mãe, agora meu irmão, né? Enfim, sou a babaca? Trago atualizações sobre mais tarde, provavelmente vai dar briga. Atualização 1. Primeiro de tudo, queria falar que eu parecia uma babaca do cacete no post, e realmente, escrevi na hora da raiva e de verdade, fui bem babaca. Mas queria falar sobre a conversa que eu tive com ele. Para começo de conversa, eu tava limpando a casa e ele chegou aqui, a gente se deu uma encarada e eu pedi desculpas para ele. Ele me perguntou por que eu tinha brigado com as cachorras, eu respondi: olha vô, eu estudo das 7 às 16, trabalho e ainda limpo a casa toda, é cansativo acabar de limpar a casa e ver que elas sujaram de novo. Ele entendeu de certa forma, ele me pediu desculpas também por ter ameaçado ir embora e ter citado que eu e minha mãe roubávamos ele. Sobre minha mãe, ela só me falou para ter mais calma. Para todo mundo que tá me chamando de insensível e cruel, parece surpresa de vocês, meu avô não é santo. Ele é sim uma ótima pessoa, mas ainda assim, é cansativo conviver com ele em certas ocasiões. Quando minha avó estava viva, ele reclamava diariamente sobre ela e a colocava como um peso para ele. Eu talvez tenha pego certa raiva nesse ponto. Eu era muito próxima da minha avó mesmo com certas diferenças. Enfim, até o dia da morte dela ele vivia falando abertamente, até mesmo para ela, o quão insuportável ela era e que ela reclamava de tudo. Era uma situação bem péssima para ela, já que ela estava acamada e ainda estava com câncer terminal. Outro ponto que esqueci de citar é: minha mãe tem um irmão, no caso meu tio, H39, meu avô, e minha avó no passado, deliberadamente davam uma quantia bem farta, cerca de 2k por mês, para ele, até hoje na verdade. Tem algumas histórias de família que prefiro não citar, mas é paia. O que acontece é que domingo, um dia antes do parto da minha mãe, ele estava para a cidade do meu tio, passou uma semana lá. O ponto é que ele acabou sumindo sem dar sinal nenhum. Minha mãe ficou bem preocupada com ele, eu também. Quando eu liguei para ele e ele atendeu depois de algumas horas, ele falou que tinha que ir embora mesmo logo, já que a gente não dava paz para ele. Enfim, eu não estou tentando me retratar com ninguém que não conheço, maioria do povo não sabe metade do que eu passei ou passo, mas para quem realmente leu e tal, tá aí. Acho que eu e ele vamos tentar nos dar melhor a partir de hoje e pelo decorrer da conversa que a gente teve. ATT 2. Meu avô é saudável, cuidamos muito bem da saúde dele em todos os aspectos. Eu dou sim tempo para ele, faço jantas especiais, saio com ele para festas e eventos, passo tempo pescando, vou em sítios, faço viagens, faço ligações e mando mensagens com frequência. A única coisa que não suporto é que falem que não passo tempo com ele. Ele é meu avô e eu realmente amo ele. Para todo mundo me indicando terapia, eu já faço. Eu controlo minhas crises de raiva por remédios e terapia, é apenas chato conviver com algumas falas ruins direcionadas a mim e minha mãe. Principalmente quando se trata sobre minha mãe, eu simplesmente não aceito que ele a trate mal. Obrigada por lerem e desculpa pelo surto de raiva repentino no Reddit. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.